Olá, boa noite a todos. Estamos de volta para mais um ESGcast. Hoje com o episódio de número 48, com o tema O Fenômeno Mediúnico através dos Tempos. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é a seguinte: esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e precisas. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítimas aos corações. Essa frase está no livro Consolador de Emmanuel. Olá, muito boa noite a todos. Gaspar daqui de Itapema, retornando então aos nossos trabalhos com o nosso episódio de hoje, o fenômeno mediúnico através dos tempos. E a minha frase é a seguinte: médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Do livro Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, de Emmanuel. Muito bem. Então tá, estamos voltando a gravar os nossos programas, né, pai? Depois de um longo período aí sem poder publicar nada. Acho que a gente deve aí pelo menos um pedido de desculpas a todos que vinham nos acompanhando, né, pai? Sim, com certeza. Porque a gente, como todos sabem, eu e o meu pai, a gente tem um trabalho. É um trabalho bastante amador que a gente não tem nada de profissional e de equipamento ou de, né? Enfim, a gente se propôs, fazem uns 2 anos já, pai? É mais de um ano com certeza, Faz né? mais de um ano desde a primeira publicação. A gente se propôs a gravar pelo menos todos os módulos, todas as aulas do ESD e disponibilizar para a internet. O nosso propósito continua de pé. Tá? Nós vamos, a nossa ideia, o nosso objetivo continua sendo esse. O que aconteceu nesse período é que a gente teve problemas profissionais, né? Da minha parte eu tive curso que a gente foi fazer, muito trabalho, a gente teve problemas pessoais com doença na família, enfim. Então a gente teve que parar um tempo de gravar e agora estamos retornando, né? Depois de 2 meses, né, pai? O importante, né, e é bom se ressaltar, que o nosso projeto, a nossa vontade de colocar esse material na internet, ela continua firme e forte. E nós vamos fazer isto. Apesar de alguns percalços, apesar de algumas dificuldades, como o Rafael falou, nós somos extremamente amadores. Estamos usando recursos da internet, através do Skype, mas isto não vai ser um dificultador para que a gente concretize o nosso projeto, o nosso sonho, que é colocar todo o curso do ESD à disposição dos nossos queridos ouvintes. Vai aqui, obviamente, um sincero pedido de desculpas por esse lapso de tempo. E não vamos prometer, mas vamos fazer um esforço tremendo para que daqui para frente as nossas gravações sejam com mais frequência, não é, Rafa? Exato, exato. Mesmo porque a gente já deixa meio pré-avisado, porque no final do ano a gente, a quantidade, o volume de trabalho que a gente tem no lado profissional, ele vai apertar bastante. Então a gente, provavelmente o nosso tempo disponível para gravar e para publicar vai ser ainda mais curto ainda. Então, mas que nem o senhor falou, nós vamos fazer o máximo de esforço possível para estar voltando a publicar quinzenalmente as nossas aulas. E aí, né, para todo mundo que vem nos acompanhando, poder continuar nos acompanhando, poder continuar estudando o ESD, que é uma coisa, um estudo extremamente importante para entender a doutrina, para entender sobre a vida, sobre, enfim, né, sobre tudo, né, pai? Com certeza. Com certeza. Esse é o nosso objetivo, o nosso projeto, e a gente vai levá-lo avante, custe o que custar. Exato. É interessante que nesse meio tempo, apesar de tudo, o blog ele não parou. Tá? Nós temos uma pequena novidade, nós temos né, apesar de a gente continuar trabalhando um pouquinho ainda, nós estamos disponibilizando para todo mundo mais um meio de poder ouvir as nossas aulas.
Agora, todas as nossas aulas, os 47 episódios, inclusive este que nós estamos publicando agora, todos eles nós estamos transformando, os 47 a gente já transformou em vídeo, esse 48 a gente vai transformar também e vamos disponibilizar também todas as nossas aulas no YouTube. Então nós criamos um canalzinho pra gente lá dentro do YouTube e a gente vai publicar lá também. Então entra no YouTube, procura por ESGcast, tu vai encontrar todas as nossas aulas. Nós criamos umas playlists com os módulos, então tu pode pegar somente os episódios de um módulo. E às vezes no blog não é tão fácil de tu identificar quais são os episódios do módulo de um módulo 1, do módulo 2. Lá no YouTube está isso separadinho, bonitinho. Então tem um canal lá só do ESGcast. E aí é mais um meio que a gente tem para disponibilizar para vocês nos ouvirem. Então, na verdade é que nem falou o Rafael, a gente não ficou sem trabalhar nesse período. Não é desculpa, mas foi o que a gente pôde trazer de novidade, né? Para trazer de novo no nosso programa, no nosso curso, é essa possibilidade de você poder assistir no YouTube. Quem tem aqueles programas de baixar no seu computador, também pode baixar o vídeo no seu computador e assistir quando quiser. Se não, vai lá, assiste, né? Está lá disponível, assiste quantas vezes quiser. Todas as nossas aulas estarão lá disponíveis, não é, Rafa? Exato. E o próprio YouTube é um facilitador. Às vezes as pessoas não vão querer baixar ou sentem dificuldades em baixar o áudio, seja ele do blog, seja ele pelo iTunes. Ali no YouTube tá a um clique. Clicou ali, ele sai ouvindo. Você pode ouvir pelo próprio Face, onde a gente vai colocar a imagem, vamos colocar o link do YouTube, um cliquezinho ali, tu já está ouvindo o áudio. Virou um facilitador, na verdade. Está certo. Muito bem, dado o recadinho, a gente só quer fazer um agradecimento, porque nesse período, por incrível que pareça, a gente teve um comentário lá no blog. E isso fez até a gente repensar, né, pai? Putz, a gente está aqui sem conseguir gravar, ainda assim tem gente ouvindo a gente. Aí eu queria ler o comentário da dona Zeli, que escreveu lá pra gente. Ela escreveu assim, ó: Queridos irmãos, desejo cumprimentá-los pelo belíssimo trabalho do blogger e podcast. Participo como facilitadora do ESG no Centro Espírita Reencontro em Pelotas, Rio Grande do Sul. Estou feliz por tê-los encontrado com esse riquíssimo material e também dizer que semana passada escutamos todos juntos sobre o Perispírito parte 1. Foi um estudo maravilhoso. Fica o agradecimento do grupo. Um abraço fraterno aos irmãos. Dona Zeli, nós é que agradecemos profundamente o seu comentário. Ficamos felizes de saber que o nosso material, nosso esforço aqui, né, pai? Estava sendo usado até como material de estudo de um outro grupo de ESG. Putz, ficamos imensamente felizes. Muito obrigado mesmo por nos ouvir e deixar um comentáriozinho pra gente. Então, Zeli, nós prometemos que a partir de agora não vamos mais te deixar na mão. E toda quinzena vamos fazer um esforço da nossa parte para que toda quinzena tenha uma aula, tenha um tema, e que você possa utilizar, se a gente tiver essa felicidade de poder ser também um facilitador junto contigo, a nossa felicidade é imensa. É verdade. Nos congratulamos contigo e ficamos imensamente agradecidos por você e por ter levado o nosso material junto dos teus comandados lá. Certo? Muito obrigado então, gente. Vamos então começar a nossa aula. Vamos fazer uma oração, né? Depois de tanto tempo, a gente precisa da ajuda dos bons espíritos para nos ajudarem. Vamos fazer uma oraçãozinha e já começamos a aula. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus.
vamos pedir a sua luz, a sua presença, que nos ilumine, que nos intuam a termos uma boa aula, que abra nossas mentes. Pedimos, Senhor, que possamos, eu e meu Pai, transmitir aquilo que nos estamos nos propondo, que nos ajude a enfrentar as dificuldades que a gente está tendo para publicar as aulas e manter a regularidade que os nossos ouvintes merecem. Esteja junto também de todos aqueles que estão nos ouvindo agora e dessa maneira possam nos compreender e acompanhar também as nossas aulas. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, nosso tema de hoje é o fenômeno mediúnico através dos tempos, né, Pai? Vamos falar um pouquinho sobre da onde surgiu, quais são os primeiros sinais, os primeiros contatos mediúnicos de que nós temos notícia, né? Só para falar, eu esqueci de falar logo na introdução. Hoje a gente começa uma série de episódios, né? Todo o resto do nosso módulo científico agora é basicamente sobre mediunidade. Então nós vamos estudar diversos aspectos da mediunidade, diversas aulas. Hoje, por exemplo, nós vamos ter pelo menos mais uma, só um minutinho, até a aula 38. São pelo menos mais 28 episódios tratando de mediunidade. Nesse meio tempo a gente tem obsessão, exercício da mediunidade, os sinais dos precursores, a influência do médium na comunidade. Temos diversos temas que envolvem mediunidade, né, Pai? E hoje a gente começa estudando os princípios, os primórdios, quem foi que, né, onde a gente tem os primeiros fenômenos, né, Pai? Sim. Então eu acredito que as nossas aulas daqui para frente, todas elas são interessantes, mas falar de mediunidade, de médiuns, de fenômenos, ela realmente parece que suscita um pouco mais de curiosidade. De curiosidade. Né? Então, acredito que as aulas serão um pouco mais interessantes, porque vamos falar de assuntos que são discutidos, que são de curiosidade das pessoas, saber se realmente o espírito se comunica, se não se comunica, como é que é esse fenômeno, como é que ele se processa. Né? Todo mundo pode fazer isso, qualquer um pode, enfim. O tema é bastante extenso e a gente vai procurar, de uma forma bem sucinta, né, trazer o melhor esclarecimento possível sobre o assunto. E ao longo desses 28 episódios a gente vai ter muito tempo para discutir, para fazer perguntas, né? Então o tema, como o senhor falou, é bastante vasto e a gente tem aí um bom trabalho, um bom período pela frente só para estudar a mediunidade, né? Com certeza. Bom, eu acredito, Rafa, que para dar o pontapé inicial, é muito importante que se fale que mediunidade não nasceu com o espiritismo. Não é, como se diz, apanágio do espiritismo. Certo. A mediunidade é de todos os tempos. Desde que o homem se conhece como homem, a mediunidade o acompanhou. O fenômeno mediúnico, né? Não a mediunidade. Exato. Porque fenômeno mediúnico é uma coisa, né? E mediunidade é outra. Mediunidade é a faculdade inerente àquele ser, aquele espírito encarnado que tem aquela faculdade de se comunicar com os espíritos. A mediunidade em si é o fenômeno, né? É aquilo que ocorre. E isto está relatado, Rafael, em todos os tempos, em todos os primórdios, desde que se conhece a história do homem.
existem relatos de fatos mediúnicos. Deus das crenças, das religiões, independente da evolução ou não do povo, porque nas colônias indígenas existiam lá os pajés, os curandeiros, que nada mais eram do que médiuns, que tinham os seus protetores, os seus guias espirituais, que se comunicavam com eles da forma como eles entendiam, daquela pagelança, como se diz. Sim. Mas era, sem dúvida nenhuma, uma comunicação mediúnica. As curas que eles faziam, né, era um fato mediúnico. Sim, sim. Então, estudando-se então, as várias culturas, né, facilmente a gente se observa que os fenômenos mediúnicos eram fatos que sempre ocorreram em todos os tempos, em todos os lugares, desde as épocas mais remotas da humanidade. Isso tem tudo a ver com a imortalidade da alma e a possibilidade da comunicação entre os vivos e os ditos, né, entre aspas, mortos. São crenças que sempre existiram, porém vistas com ceticismo, como superstição, como algo fantástico, fantasioso, né? Sim. Mas essas crenças sempre existiu. O homem, mesmo negando a possibilidade de se comunicar com os mortos, mas ele sempre teve no seu íntimo que essa possibilidade existe. Tanto é assim, Rafael, por que muitas das pessoas têm medo dos mortos? Se não é possível o morto se comunicar, não há necessidade de ter medo, não é verdade? É verdade, é verdade. Então esse medo é aquele conhecimento íntimo, aquela coisa que você tem dentro de você, que há a possibilidade de um morto se comunicar, de um fenômeno mediúnico acontecer. Caso contrário, não haveria necessidade de se ter medo dos mortos, né? Eu digo de se ter medo dos mortos, porque desde que a gente, criança, pequena, escutando aquelas histórias de fantasmas, tá? A gente acabou adquirindo um medo gratuito, né? Exato. Não deveria de ser assim, se não houvesse a possibilidade desse fenômeno mediúnico acontecer, né? Sim, é verdade. E a Bíblia, ela é recheada de citações onde fica muito claro que o fenômeno mediúnico existia. Por exemplo, em Joel, no capítulo 2, 28 e 29, assim está escrito, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mediunidade, né? Se está escrito, se Deus está dizendo que derramará o seu espírito em toda a carne, e que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, um profeta é um médium, né? Todo aquele que profetiza tem mediunidade. Todos os profetas conhecidos da Bíblia, todos eles foram grandes médiuns. Exato. Só lembrando que nós estamos dando aqui a visão espírita, né, desses fenômenos e da própria Bíblia, né, em si, né, sem querer ofender a crença de ninguém, sim, respeitando sempre a crença de cada um. Mas essa é a visão que o Espiritismo tem de profetas, né, desses fenômenos que a Bíblia tem, de demônios, e hoje a gente, na nossa visão espírita, sabemos que não eram demônios, em si eram espíritos. Enfim, é a visão espírita destes pontos da Bíblia, né? Sim, na verdade é a explicação que o Espiritismo traz sobre aqueles fenômenos, né, tidos como fantásticos, tidos como sobrenatural, que não existiam a explicação científica, e que o Espiritismo traz, explicando de maneira racional como que ocorreram aqueles fenômenos, né? Exato. Como que aquele fenômeno mediúnico acontecia ou aconteceu em determinada época. Foram os casos, né, que nós já falamos aqui das mesas girantes, que é o que deu o pontapé inicial à doutrina espírita, né? Exato. Mas eu falo nos episódios bíblicos, porque ali você não pode negar, né, Rafael? Está na Bíblia. Eu sou cristão, sou seguidor da Bíblia. Então eu tenho que
saber interpretar Lógico. aquilo que está escrito na Bíblia de uma forma que eu leia, realmente está escrito aqui, né? Se foi escrito por Moisés, foi escrito por Joel, foi escrito por Paulo, né? As cartas de Paulo estão recheadas de episódios, de fenômenos mediúnicos. Sim, sim. Aí, por exemplo, então vem a proibição de Moisés em se comunicar com os mortos. Mas pai, antes ainda de entrar na Bíblia, como a gente está falando do fenômeno mediúnico através dos tempos, eu só queria lembrar que antes ainda da Bíblia, a gente tem na Grécia Antiga vários relatos, né, dos próprios deuses que eles chamavam de deuses. Hoje a gente sabe que não eram deuses, né? Talvez eram espíritos que se comunicavam com alguns médiuns, eles não entendiam o que aconteciam e identificavam aquilo como deuses. No Egito Antigo, que mais antes ainda da civilização grega, também já tinha o conceito de deuses. Há vários relatos e documentos da época de 5.000, 6.000 anos atrás, em que eles se comunicavam com os deuses de alguma maneira, né? Esses deuses nada mais eram do que espíritos, né? Havia um médium, óbvio, que tinha esse dom de se comunicar com os espíritos, não entendia o que acontecia e achavam que eram os deuses, porque eram vozes do além se comunicando e assim, e eram tratados como deuses. Então, antes mesmo da Bíblia, a gente já vê relatos, já vê situações de mediunidade, né? Só para dar um conceito antes ainda da Bíblia, né? Antes da gente entrar nesse tema, né? Sócrates, por exemplo, o grande filósofo grego, tinha constantemente um espírito que o acompanhava, uma voz que o acompanhava. Assim como Joana d'Arc, né, a grande guerreira francesa, também. E ela foi, inclusive, condenada à fogueira na Santa Inquisição, em função dessas vozes que ela ouvia e que ela não abriu mão, né, das suas convicções, dos seus pontos de vista. Então foi condenada à fogueira porque foi considerada uma bruxa. Sim. Olha só como que os povos antigos encaravam ou rotulavam as pessoas que tinham a faculdade mediúnica. Eles, inclusive, muitas vezes tinham e nem revelavam, né, nem se expunham, que o risco era muito grande de ser considerado um bruxo. E ser condenado à fogueira na época da Santa Inquisição foi o que mais aconteceu, né? Sim. Condenado à fogueira, porque era bruxo, porque não podia se comunicar com os mortos, né? Aquele fenômeno mediúnico, como eles não entendiam, não tinham explicação, então era proibido. É o que eu ia falar a respeito da proibição de Moisés, que está lá em Deuteronômios, em 18, 9 e 12, que ele proíbe os hebreus de se comunicar com os mortos. Mas essa proibição dele tinha um sentido, né? A gente já falou isso aqui em outras aulas. É que os hebreus trouxeram esse costume lá do povo egípcio. Como você acabou de falar, que os egípcios tinham essas comunicações. Os hebreus viveram quantos anos? 400 anos sob o domínio egípcio, né? Ok. Então todas aquela simbologia, todos aqueles deuses, toda aquela coisa que os egípcios tinham, eles aprenderam, eles trouxeram. E eles não tinham respeito para com os espíritos. Qualquer coisinha que eles tinham que fazer, eles consultavam os espíritos. Uhum. Moisés, obviamente, proibiu nesse sentido. Né, no sentido de que eles tivessem respeito e as comunicações... Ele nem aventou a possibilidade de se comunicar, ele simplesmente proibiu. Deixa eu ler o que diz aqui em Deuteronômio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, os egípcios, né? Uhum. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por tais abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti.
Então Moisés foi muito taxativo, não é, Rafael? Não, Sim. proibiu todo tipo de comunicação. E interessante desse texto, pai, ele revela uma outra coisa, né? Se ele proibiu as comunicações, é porque elas existiam. Isso Né? mesmo. Se não tem por que proibir algo que não existe. Então, se não era uma crença da época que era possível se comunicar com os espíritos, se não fosse essa uma crença possível, ele não tinha por que proibir. Então, porque era algo factível e que ocorria de fato, né? Ele proibiu em função, que nem você falou, dos diversos desmandos, da forma descontrolada que isso era feito, né? Aí, claro, até hoje isso ocorre na nossa sociedade, as leis são baseadas nisso. Até hoje, os bons pagam pelos maus. Então, a partir do momento em que muita gente acabou usando para o lado ruim, para fazer coisas ruins e de forma supérflua, proíbe por completo e aí tu resolve o problema. Mas era algo que era factível, existia isso, entendeu? Se não existisse, hoje, não precisaria proibir, né? Exatamente. É verdade. Tem alguns fatos históricos, né, que a história tem. Por exemplo, eu falei de Sócrates agora, né, os amigos de Sócrates sempre se referiam a um amigo invisível que o acompanhava constantemente, né? Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. Como é que ele aparecia e desaparecia? Ele se desmaterializava diante dos olhos dos guardas, né, porque ele estava preso, e se materializava em outro local. Sim. Puro fenômeno mediúnico, né? No século passado, né, os fenômenos de Heidesville, acabamos de falar agora, e as mesas girantes, são as manifestações mediúnicas preliminares da codificação espírita. Andrei Lang é o autor da tese espírita da origem mediúnica da religião. E Bozano esposa essa tese e procura esclarecê-la. Então eles dizem que todas as religiões têm origem mediúnica. Se a gente estudar um pouco mais a fundo, nós vamos ver que Moisés recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. Foi um fenômeno chamado escrita direta. Hoje não é tão comum, não se faz mais, esses fenômenos quase não acontecem, mas foi muito usado na época da codificação. A escrita direta, não sei se você sabe, Rafa, você simplesmente coloca um papel dentro de uma gaveta, ele pode estar dobrado, pode estar dentro de um livro, pode estar guardado, o médium se concentra e após um determinado período, terminou a comunicação, naquele papel tem uma mensagem gravada. Não houve o lápis, não houve a mão do médium, não houve nada. Simplesmente o espírito grava diretamente no papel. Exato. Isto foi o que aconteceu com as tábuas da lei. Como também Maomé, o fundador do Islã, ele redige o Alcorão sob o ditado de um espírito. Também ele recebeu mediunicamente o Alcorão. Sim. Então essa mediunidade, ela atinge a sua culminância, o seu ápice, essa mediunidade, esses fenômenos mediúnicos da antiguidade, com a vinda de Jesus ao mundo. Porque Jesus, na sua sublime missão, quantos fenômenos mediúnicos ele fez, ele provocou? Curas, né? As mais variadas, multiplicação de pães, de peixes. Tantos e tantos foram os fenômenos durante a vida de Jesus, que está recheado o Novo Testamento de fenômenos mediúnicos. Sim, sim, dele e dos apóstolos, né? Sim. Os apóstolos também, após ele ter morrido, isto provocaram os ditos milagres, né? Diversos milagres, exato, que eram fenômenos mediúnicos, né? Fenômenos mediúnicos. E os apóstolos passaram, então, a ter essa mediunidade ostensiva, né? Não vamos dizer poder, essa mediunidade ostensiva na famosa festa de Pentecostes. Sim. Quando na festa de Pentecostes, diz a Bíblia que eles foram tomados pelo Espírito Santo, que no caso o Espírito Santo são espíritos elevados, espíritos puros, e aí passaram a falar em línguas
faziam um discurso onde no público tinham pessoas de diversas línguas, eles falando aqui na frente e o público entendendo na sua língua. Olha que fenômeno fantástico. Olha eu aqui falando fantástico, né? Fenômeno mediúnico. Exato. Fenômeno mediúnico. Então, com Jesus, houve, como diz, foi o ápice de todos os fenômenos mediúnicos que vinham acontecendo ao longo da vida do homem. E Jesus, então, não condenou a mediunidade em lugar nenhum do Novo Testamento. Jesus se manifesta a respeito da comunicação com os mortos, contrário, né? Ele não, de maneira nenhuma. Você não encontra nenhuma passagem de Jesus condenando a comunicação com os mortos, condenando. Na época não existia mediunidade, ele não ia falar mediunidade, né? Sim, sim. Esse termo foi Kardec quem criou, né? Uhum. Então, toda essa nossa conversa, para que a gente possa entender que este fenômeno mediúnico sempre existiu e vai existir, né? Sempre, desde que, enquanto houver vida, vai existir o fenômeno mediúnico. Aí poderíamos perguntar assim, sim, mas quando formos mais evoluídos, os fenômenos vão continuar? Vão, só que de uma forma também mais evoluída, né? Que os espíritos que vão se comunicar com os encarnados são espíritos evoluídos, são espíritos já depurados, provavelmente não vai ser mais da forma como é hoje, né? Através de uma mesa mediúnica, através de aparições, vai ser de uma forma mais sublime, mais elevada, mas sempre vai existir a comunicação com os chamados mortos, né? Sim, isso é verdade. Eu estava aqui procurando, eu quero encontrar qual foi o episódio que nós falamos sobre o que é mediunidade. Aqui, ó, se alguém pegou o nosso programa pela primeira vez hoje e está escutando a gente falar sobre mediunidade, tem um episódio do Westcast 16, onde o tema é mediunidade, conceitos e tipos, que a gente aí fala sobre o que é mediunidade, né? Nós estamos tratando aqui basicamente de uma mediunidade mais ostensiva, porque no fundo todos nós acabamos sendo médium porque sofremos em maior grau ou em menor grau a influência dos espíritos. Isso a gente também já estudou. Mas só para quem está ouvindo pela primeira vez e não sabe a diferença, o episódio 16 vale a pena dar uma escutada para entender o que é mediunidade de fato, tá? Do que a gente está tratando e o que a gente vai tratar ao longo das nossas próximas 20 e poucas aulas, que é sobre mediunidade. É bem interessante, vale a pena dar uma ouvida. Com certeza, né? É um tema bastante, como é que eu vou dizer assim, de bastante curiosidade, mas de muita profundidade também. Estudar mediunidade, estudar médium, estudar tipos de mediunidade é algo que demanda tempo, predisposição para o aprendizado e principalmente, Rafa, com certeza alguém que está nos ouvindo que tem essas sensações e não sabe como é que é, o porquê que acontece, quem sabe lá se tem até visões. E aí é o momento, então, de buscar, se não quiser ir no centro espírita, mas buscar os livros como o Livro dos Médiuns, que é um compêndio sobre mediunidade, para aprender e entender como é que funciona, né? Sim, sim. Como é que é isto? Como é que eu ouço, eu vejo, a minha mão treme, eu acabo escrevendo coisas que eu nem sei de onde é que saiu, para entender. Não necessariamente precisa ser espírita, não é verdade? Exato. Para estudar, aprender e ter esse conhecimento. Exato, e o ser humano tende a ter medo de tudo aquilo que não conhece. Isso é normal e é instintivo. Então, se tu não conhece, se tu não sabe o que é normal ter medo, é normal ter receio do que seja. O fenômeno mediúnico, ele não tem nada de fantástico, não tem nada de milagroso, não tem nada de mágico acontecendo. É um fenômeno físico, é um fenômeno que
a nossa ciência ainda não explica, mas um dia ela vai chegar lá. Mas é um fenômeno físico, um fenômeno perfeitamente plausível. Tá? Com um pouco de estudo, como nem o senhor falou, lendo o livro dos médios, você começa a entender um pouco o mecanismo, começa a entender que não tem nada demais, né? Além de se comunicar ou com quem já partiu para o outro lado. Né? Vale a pena estudar um pouquinho, vale a pena aprender um pouquinho sobre o assunto, que às vezes tira dúvidas, né? E esclarece situações que estão te ocorrendo, que tu vai entender que tua vida acaba melhorando em função disso, só por você entender o que está acontecendo contigo. No livro dos Espíritos, na introdução, Kardec fala nos prolegômenos, ele fala assim, ó: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Está lá no livro dos Espíritos, na introdução. Legal. Então, faz parte da lei natural das coisas. Não tem nada de fantástico, né? De espetaculoso. Sim. Mas há necessidade de se entender como que a coisa funciona. Como é que leis que regem essas comunicações, né? Como que elas se processam. Exato. Todos nós podemos nos comunicar com os espíritos? É uma pergunta. De forma ostensiva, nem todos. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós nos comunicamos. Através dos sonhos, né? Sim. Através da intuição que o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor nos assopra em nosso ouvido. E muitas vezes nós tomamos algumas decisões que lá na frente a gente pensa, mas como é que eu fui agir dessa forma, né? Onde é que eu tirei essa ideia? A gente acaba não sabendo, mas ela foi intuída para nós e nós ouvimos. Pode ter né? sido, sim. É um fenômeno mediúnico. É verdade. Então, acredito que para falar sobre o fenômeno mediúnico, o assunto também ele é bem extenso e demandaria também bastante tempo para a gente ficar aqui. Mas ele acaba sendo repetitivo, né, Rafa? Porque você fica dando exemplo de que aconteceu com Maomé, que aconteceu com Sócrates, com Joana d'Arc, né? Na verdade a gente fala isso que é para reforçar a ideia e o pensamento e o conhecimento de que isto não é uma coisa nova, né? Que não é coisa do Espiritismo. O Espiritismo apenas, como é que eu vou dizer assim, regulamentou a fenomenologia. Eu não diria regulamentou. O Espiritismo só estudou e escreveu sobre ela. Mas é um fenômeno inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. Presente em todas as épocas, em todas as culturas e em todas as religiões. Né? Cada religião e cada cultura trata esse fenômeno de uma maneira diferente. Né? O Espiritismo veio e tratou de uma maneira mais metódica, científica, né? E estuda de uma maneira, penso eu, mais clara sobre o assunto. Né? Mas ela existe em todo o planeta, em todo o universo, em todas as culturas, isso aí. Né? De todas as culturas, independente de acreditar ou não. Exato. Independente da religião ser radical ou não. Não importa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, aqueles radicais islâmicos, né, que acabam até fazendo algumas atrocidades. Entre eles existem médiuns. Médiuns que ouvem vozes, que veem, que seus espíritos se comunicam com eles. Obviamente que quem está cometendo atrocidades não está acompanhado de espíritos bons, espíritos iluminados, né? Obviamente. Exato. Mas é uma mediunidade, porque a mediunidade, o fenômeno mediúnico não quer dizer que seja somente com espíritos bons, elevados, espíritos sublimes. Não. Depende muito, já falamos isso em outras aulas, né? Da sintonia que eu estou vivendo, né? Daquilo que eu estou envolvido. Exato. Naquele mundo em que eu estou vivendo. Assim são os espíritos que provocam os fenômenos mediúnicos. Também com a mesma sintonia, com o mesmo modo de pensar, com os mesmos sentimentos. Então, não importa eu acreditar ou não acreditar.
Não importa eu textualmente dizer que isso não existe. Não é o fato de eu dizer que não existe que o fenômeno vai deixar de existir. Ele existe, é patente, está aí, sempre existiu, vai continuar existindo, e o melhor seria que estudássemos ele, né, e compreendêssemos como é que ele ocorre, como é que ele se manifesta, que, como você disse, muitas vezes a pessoa tem essa mediunidade e morre de medo porque acontecem as coisas e ela não tem uma explicação. Não pode pedir ajuda para a família porque a família não vai entender. Não pode pedir ajuda para os amigos porque vão taxá-lo de doido, maluco, né, de feiticeiro. Sim. É uma situação delicada para quem tem uma mediunidade ostensiva e não pode, e não sabe onde procurar ajuda. Exato. Né? Exato. Assim, e lembrando que a gente, nessa primeiro módulo do ESD, depois do ESD tem estudos mais profundos, nós estamos arranhando a casca. Né? Nós dois aqui, pai, estamos dando conceitos e falando sobre os tipos e como é que funciona. Lembrem que a gente está só no básico. Só arranhando a casca do que é a mediunidade. Apesar das nossas 20 e poucas aulas que temos pela frente, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Mas é um assunto que demanda muito estudo e ele é muito complexo para, né, a gente tá estudando com tanta profundidade. Mas é bem interessante, vale a pena, né? Sem dúvida. Para encerrar, Rafa, vamos ler aí o último capítulo, o último parágrafo da nossa apostila, que faz um resumo geral aí do que a gente falou. Vai lá? Então tá. Neste breve retrospecto, podemos verificar que a mediunidade é algo intrínseco ao próprio homem desde os tempos imemoriais. E mais, a base religiosa do homem está fundamentada nas manifestações mediúnicas, como podemos ver no breve estudo das origens do judaísmo, cristianismo, islamismo e das seitas ditas orientais, como o brahmanismo, o budismo, entre outras. Então, com esse pensamento final, a gente encerra aí o nosso bate-papo sobre o fenômeno mediúnico, convidando a todos para, no próximo episódio, a gente falar sobre os médiuns precursores. Aí sim, então vamos falar os grandes nomes da mediunidade, antes mesmo da doutrina espírita ser divulgada. Obviamente, como houve médiuns em todas as épocas da humanidade, antes da doutrina espírita existiram grandes médiuns, né, grandes figuras que fizeram verdadeiros prodígios. Mas eram espíritos que, com a sua mediunidade, já estavam vindo com os fenômenos que estavam provocando, preparando o terreno para a vinda dessa doutrina tão benéfica, né, que é a nossa querida doutrina espírita. Exato. Então tá, acho que por hoje a gente conseguiu resumir, né, o princípio dos fenômenos mediúnicos, né, pai? Acho que sim, né? Dá pra gente encerrar a aula por hoje, né? Tá bem, então vamos fazer a nossa prece final para dar por encerrado o nosso tema de hoje, né? Muito bem. Então, neste momento, eu convido a todos os nossos companheiros de jornada, aqueles amigos, aqueles irmãos que nos acompanham, que nos ouvem, para que com o nosso pensamento, com o nosso coração, voltemos com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao grande arquiteto do universo, para dizer a Ele do nosso muito obrigado. Obrigado, querido Pai, por esta oportunidade de podermos usar a tecnologia para divulgar
os ensinamentos da doutrina espírita. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, por tudo que tem nos dado. E ao nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso Mestre de todas as horas, de todos os momentos, que é a luz no final do túnel, Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido Mestre, Tu és o caminho, nós queremos Te seguir, aprender os Teus ensinamentos, colocar em prática, principalmente colocar em prática o amor, a caridade, o perdão, tão insistentemente ensinados por Ti. E assim então, querido Mestre, em Teu nome, em nome de nosso Pai, Criador, de todos os Espíritos que nos acompanham, que junto conosco aprenderam a lição de hoje, nós queremos encerrar a nossa aula dessa noite, rogando a Ti, querido Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, finalizamos a aula de hoje. Lembrando que o tema da nossa próxima aula, como o senhor já disse, é os médiuns precursores. Vamos falar um pouquinho dos primeiros médiuns, dos primeiros nomes que presenciaram esse fenômeno, né, pai? Uhum. Vamos discutir um pouquinho na próxima aula. E lembrando que a partir de agora, nosso tema básico é mediunidade. Vamos falar de diversas facetas desse fenômeno ao longo das nossas próximas aulas, né? Sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa para hoje? Não, só deixar aqui o meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, dependendo da hora da pessoa que estiver nos ouvindo. E até o próximo episódio. E fiquem todos com Deus. Muito bem, eu também deixo então aqui meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. E até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.